Muito obrigado, Sr. Domênico, não só por essas simpáticas palavras que eu disse, como também por ter ido buscar a estação. Deu muito jeito ao comboio. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite do Padre Jorge, que segui com gosto, até porque o tema me parece muito interessante. Agradeço e saúdo a presença do Sr. Dom Virgílio aqui. A ideia seria, aliás, seguindo o programa, seria falar cerca de uma hora, um bocadinho mais, se calhar, mas enfim, se não se fartarem, sobre os problemas do mundo contemporâneo. Aqueles que eu escolhi e que achei interessantes. Não vou falar especificamente de Portugal, a não ser uma vez ou outra, no mundo contemporâneo das últimas décadas e da atualidade. Depois faz-se o intervalo às 11h30, não é? Às 11h30, e ao meio-dia recomeça, e numa meia hora eu procuro dar algumas pistas de resposta da Igreja, respostas cristãs a esses problemas. Não é que a Igreja tenha propriamente receitas para esses problemas, mas tem orientações e pontos de vista, não é? E depois temos que ter pelo menos meia hora de conversa, senão não tem graça nenhuma, não é? E como sei que às 2h30 há outra sessão, não se pode ultrapassar uma hora. Mas é que eu vou procurar ser rápido, até se calhar acabar um bocadinho antes das 11h30, para depois poder começar um bocadinho antes do meio-dia. Vamos a ver. Ora bem, mundo contemporâneo. Bem, eu tenho 74 anos, já tenho idade para ter vivido muita coisa, e uma das coisas mais surpreendentes que eu vivi, e que todos vivemos, ou pelo menos quase todos, foi a queda do comunismo. E a queda do comunismo teve grande importância, não só política, mas também cultural e psicológica. E é uma coisa que se fala pouco às vezes, mas eu julgo que foi importante. A alternativa, durante a Guerra Fria e mesmo antes disso, quando a Rússia se tornou União Soviética, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, havia dois sistemas em confronto, o sistema capitalista e o sistema comunista, também chamado socialismo real. O facto é que a existência de um sistema alternativo, que na altura se pensava que funcionava bem, depois se viu que funcionava muito mal, que era o comunista, mas a existência dessa alternativa foi um dos fatores que levou a uma certa humanização do capitalismo. Por exemplo, o Estado de Providência e coisas assim, também tiveram aí, não foi a única causa, mas também ajudaram a humanizar um pouco o capitalismo. Quando o comunismo colapsa, e colapsa não só politicamente, geoestrategicamente, mas sobretudo culturalmente. Eu recordo-me nos tempos de faculdade, portanto, fim dos anos 50, princípios dos anos 60, a força do marxismo nas universidades, ela não é só em Portugal, em França, Itália e muitos outros países, o marxismo tinha uma enorme influência cultural. De certo modo, em Lisboa, pelo menos, foi a universidade que eu frequentei, a Faculdade de Direito de Lisboa, havia os comunistas, ou mais ou menos próximos, e os católicos. Até em questões culturais havia grandes debates sobre isso. Mas, portanto, houve muita gente. Eu julgo que o comunismo, que foi um regime de facto terrível, mas teve na sua origem pelo menos um movimento de cuidado pelos pobres, de dizer há pessoas que são oprimidas, vamos acabar com estas injustiças e não sei o quê. E, portanto, houve muita gente que, aderindo ou não aderindo, ou aproximando-se do comunismo, estaria de boa fé e que estaria pensando ali, pode estar um futuro de uma sociedade mais justa, etc.
E depois verificou-se que, afinal, aquilo ainda era pior do que a sociedade capitalista, em muitos aspectos, porque era totalitária, não havia liberdade, e também não era capaz de grande progresso económico. Foi isso que levou ao colapso do comunismo, porque não aguentou a competição com os Estados Unidos. E então, muita gente disse, bem, afinal, se nós pensávamos que isto era bom e afinal se revelou não ser nada bom, se calhar o melhor é a gente desinteressar-se de mudar o mundo e refugiar-nos na nossa vida privada, e, portanto, esquecermos a política. Enfim, isso em Portugal foi um bocadinho diferente, porque houve o 25 de Abril, mas isso também se sentiu depois, mais tarde cá. Portanto, cada um, portanto, vai tratar da sua vida e esquecer-se dessas ilusões da juventude que são mudar o mundo. Muita gente acha que são ilusões da juventude. A vida é injusta, sempre haverá pobres, e, portanto, olhem, deixa andar e não vale a pena. Mas é muito frequente ouvir pessoas dizerem, bem, essas veleidades de mudar o mundo, de melhorar o mundo, são coisas de juventude. Depois, quando a pessoa chega aos 40, dos 40 anos, já não tem essas ideias, já trata da vida e pronto. E desinteressa-se pela política, pelo bem comum, pela res pública, se quiserem. Há um outro ponto curioso, mais filosófico, se quiserem, no marxismo, e que também o colapso cultural do marxismo, porque hoje em dia é muito difícil encontrar intelectuais marxistas, são de facto uma raridade. Eu digo no mundo, não digo só em Portugal. Uma coisa importante é que o marxismo tinha uma visão segundo a qual o mal era sempre resultado de uma culpa, que também foi uma perspectiva que esteve por trás de algumas interpretações do pecado original no passado. Enfim, não vale a pena entrar por aí, por isso podemos falar nisso. Mas a ideia do marxismo era que, se há pessoas que vivem mal, pobres, explorados, é porque há outros que as exploram, há os exploradores. Isso até tinha expressão na teoria da mais-valia dos marxistas. Não vale a pena entrar agora nesse pormenor, mas, segundo o marxismo, o patrão explorava os empregados, os trabalhadores, retirando-lhes uma mais-valia. Portanto, o trabalho que lhes faziam não era justamente pago, nunca, porque era uma parte que ia ser para o capitalista ou para o patrão. Bom, e, portanto, o que havia a fazer era acabar com a exploração, e a partir daí as coisas correram bem. E então, portanto, devemos ajudar os outros porque os exploramos. Por exemplo, Portugal devia ajudar as colónias porque explorou, o colonialismo português explorou as colónias. Mas, se não formos, se afinal descobrirmos que nem sempre o sofrimento dos outros é a nossa culpa. Um grande economista, liberal no sentido de liberalismo económico, o Milton Friedman, que já morreu, dizia: eu tenho muita pena das pessoas que vivem pobremente, os países pobres, mas não tenho uma responsabilidade nisso, portanto não tenho nada a ver com isso. Ora bem, o cristianismo é exatamente o contrário disto, não é? Nós ajudar os outros só porque formos culpados do sofrimento deles. Claro que, se formos culpados do sofrimento deles, temos uma obrigação acrescida de ajudar. Mas, se não formos, há muita gente que acha: bom, olha, não tenho nada a ver com isso, tenho muita pena que haja aquelas misérias que a gente vê na televisão em muitos países e até cá, mas não tenho a ver com isso, não é minha responsabilidade. Isto levou a um certo desinteresse pelas questões da pobreza, por exemplo. É curioso que, dos prémios Nobel de Economia das últimas décadas, muito poucos
são de economistas que tenham sido o problema da pobreza. Uma exceção foi em 1998, um indiano, e digo indiano porque ele mantém a nacionalidade indiana, Amartya Sen, que tem estudos muito interessantes sobre a pobreza, e outros, e além de economista é filósofo, é um homem muito interessante. Depois temos, portanto, há um certo desinteresse, o colapso do comunismo, as reações psicológicas a isso, levaram a um certo desinteresse por ajudar os outros, pois se aqueles quiseram, teoricamente, ajudar os outros e acabaram por arranjar uma tirania totalitária, terrível, se calhar melhor é cada um tratar da sua vida, e não se meter em coisas. Depois, há uma coisa que foi o grande cavalo de batalha, do Ratzinger e do Bento XVI, que é o relativismo. Vivemos em sociedades pluralistas, em que as pessoas pensam de maneiras muito diferentes. E, portanto, isso leva muita gente a pensar, então, no fundo, olha, cada um, o que interessa é estar bem consigo próprio, sinto-me bem comigo próprio, esse é o critério ético. Isso leva àquilo que Bento XVI chamou uma concepção débil da pessoa, que é muito corrente, quer dizer, isto de facto, isto é uma consequência da ética pós-moderna, ou da ética sem fundamentos, enfim, de filósofos vários, mas isto não é uma coisa que se cita apenas ao nível dos filósofos, dos intelectuais, isto é relativismo prático, é vivido na sociedade como tal. Cada um faz como entende, e como acha que está bem, e pronto. E esse relativismo prático tem consequências éticas terríveis, porque não havendo imperativos claros, no fundo tudo é permitido. E é por isso que nós vemos, por exemplo, um filósofo de origem australiana chamado Peter Singer, que aliás é bastante traduzido em português, e que defende que, portanto é popular mesmo em Portugal, que defende que um chimpanzé adulto tem mais valor do que uma criança de 3 ou 4 semanas. Isso é uma coisa que nos devia horrorizar, mas, enfim, é isto. E tudo isto, se a ética não tem fundamentos, se a pessoa tem se há uma concepção débil da pessoa, de certo modo há um recuo da ética, ou do imperativo ético, que de facto tem muito a ver também com o colapso do comunismo, com o pluralismo das sociedades. Falando agora de Portugal, eu fiquei muito impressionado com um inquérito da Universidade Católica Portuguesa, juntamente com um instituto Ilírio, não sei o quê, o nome já não me lembro, que foi noticiado em alguns jornais há uma semana ou 2 semanas, segundo o qual é um inquérito feito a portugueses, segundo o qual, quanto mais a pessoa tem rendimentos e quanto mais instruída é, menos se interessa pelos problemas do bem comum e os problemas dos outros. Menos se interessa pela justiça, pela solidariedade. Isto é um bocado terrível, quer dizer, estamos a construir uma sociedade desumana. Ora bem, o declínio ético que sentimos a muitos níveis, não é? Na sociedade, não é uma coisa de filósofos, não estou aqui a discutir, também é, mas não estou aqui a discutir teorias filosóficas, estou a discutir, enfim, o que as pessoas pensam. Mas esse declínio ético foi muito sentido no capitalismo. No capitalismo, enfim, na vida empresarial. De certo modo, o colapso do comunismo diz, bom, só há de facto um sistema que funciona, é o sistema capitalista, é o sistema empresarial e, portanto, agora houve uma certa euforia, agora vale tudo, a partir dos anos 90, não é? E houve um certo triunfalismo
que aí a prejudicada foi a ética dos negócios, pois a ética tem que estar em todo lado, tudo que é humano tem uma dimensão ética, mas foi muito esquecido e, portanto, assistimos a muitas fraudes a nível grandes empresas que faliram porque tinham feito grandes aldrabices, digamos. Enron nos Estados Unidos, por exemplo, é uma delas, e depois a crise, também chamada de subprime, não vou entrar nesses pormenores técnicos, mas enfim, a crise desencadeada nos Estados Unidos a partir de 2007, que consistia basicamente em dar, em emprestar dinheiro para a habitação, para crédito à habitação, a pessoas que não tinham meios. Mas porquê? Porque estava o preço das habitações estava a subir e, portanto, não havia problema. Fazia uma hipoteca, o senhor não podia pagar, o banco executava a hipoteca e ficava a ganhar. E isto funcionou assim 30 anos, não é? Nos Estados Unidos. E além disso foi acompanhado de uma outra evolução, que foi titularizar as dívidas. Isto é, o banco tinha créditos dava créditos a B, e C e D, depois juntava aquilo tudo em títulos, fazia uma embrulhada e vendia, sei lá, no Japão, na Suíça, na Suécia, felizmente pouco em Portugal, e depois veio-se a ver que aquilo não valia nada. Esses créditos que eles davam até tinham um nome engraçado, enfim, era o chamado crédito ninja. Ninja quer dizer, era a pessoa que tinha no income, nenhum rendimento, no job, era desempregado, no assets, não tinha nenhum património, não tinha nada. Mas dava-nos. Porquê? Porque isso estava em desvantagem. Quantos mais créditos dessem, mais ganhavam no imediato. Não é? E, portanto, houve uma grande irresponsabilidade nessa crise, uma enorme irresponsabilidade. Acentuou-se uma coisa que, de vez em quando, não é só de agora, não é? Isso houve no passado crises, euforias de ganhar muito dinheiro, com coisas extraordinárias, mas agora acentuou-se. Para falar de alguns do passado, houve uma que é muito falada, foi do século XVII, na Holanda, uma coisa sobre as tulipas, não é? Que a certa altura uma tulipa valia milhões e as pessoas endividavam-se para ter aquela tulipa porque achavam que aquilo ia lhes dar não sei o quê. Depois, no princípio deste século, até 10, 12 anos, vi escrito, houve aí uma grande euforia com as ações das empresas tecnológicas. Por exemplo, a Amazon, subiam as ações da Amazon e a Amazon não tinha um cêntimo de lucro nessa altura. E, no entanto, as pessoas ficavam entusiasmadas. Agora, depois isso deu uma crise, no princípio do século, foi antes da crise mais grave, depois de 2007, 2008, mas mostra que as pessoas são, quer dizer, a ânsia do lucro e a mira de ganhar depressa, muito dinheiro e depressa, torna as pessoas irracionais. Não veem que aquilo não pode ser. Recordo nesse livro, eles contam uma história, esses dois economistas, que aliás é uma senhora, Karen Reinhardt, e o senhor, já agora não me lembro o nome, que contam que, por exemplo, por volta de 1860, ou coisa que o valha, em Londres houve uma grande euforia bolsista. E houve um cavalheiro que resolveu dizer: eu tenho um projeto fabuloso, que é uma coisa que vai dar imenso dinheiro, mas não o posso revelar, senão copiam e eu já não ganho dinheiro. Mas vou vender ações desse projeto aqui, quer dizer, e vendeu uma data de ações e ao fim de 3 ou 4 dias desapareceu com o dinheiro, não havia projeto nenhum, não é? Mas as pessoas iam atrás, não é? E eram pessoas relativamente cultas, não é?
Isto também trouxe e o modo como o capitalismo financeiro, quer dizer, o setor financeiro tornou-se, nos últimos 30, 40 anos, muito mais importante, muito mais grande, muito mais alargado do que era no passado. E com uma cultura de ganhos de curto prazo. E isso é péssimo, não é? Porque é que as pessoas faziam estas hipotecas, as pessoas, quer dizer, os bancos ou os agentes económicos que propunham estas hipotecas, que depois quando começou as hipotecas, as pessoas não tinham rendimentos, nem tinham coisa nenhuma, funcionou muito bem quando os preços das casas subiam. Quando essas bolhas especulativas, seja na habitação, seja noutra coisa qualquer, acabam sempre por rebentar. Arrebentou, como aconteceu também em Espanha e na Irlanda e em outros sítios, mas nos Estados Unidos começaram a baixar os preços e então aí deu-se o drama, não é? As pessoas, afinal a casa já não conseguia, a hipoteca já não valia, já não conseguia pagar o empréstimo e portanto aí deu-se um hecatombe que ainda hoje em dia tem pessoas que são prejudicadas por isso. Mas esta prevalência do curto prazo é uma característica muito negativa. Por exemplo, há gestores de empresas que são grandes empresas mundiais e multinacionais cujo ordenado tem um ordenado base, depois tem prémios e os prémios dependem muito da evolução das cotações na bolsa. E, portanto, eles veem, vou ver se consigo que a minha empresa suba na bolsa nos próximos 3 meses, porque são lucros trimestrais, e trabalham muito para o curto prazo. E se calhar fazem coisas que no curto prazo aumentam, de facto, a cotação da empresa, mas depois, a longo prazo, dão cabo dela. Não é? Isso é uma característica também dessa visão. Agora, há um outro aspecto importante do capitalismo, sobretudo este capitalismo financeiro, em comparação, podemos chamar o capitalismo industrial do século XX até por volta dos anos 70, que são as desigualdades, que é o crescimento das desigualdades. A globalização tirou da miséria centenas de milhões de pessoas. É uma coisa que fala pouco, mas temos que ter atenção. Só na China houve 500 ou 600 milhões de pessoas que viviam na miséria absoluta e que, graças à globalização, passaram a ter uma vida melhor. Também na China aconteceram fenómenos semelhantes e noutros países pobres também. Agora, no plano interno, dentro dos países, as disparidades de rendimentos começaram a agravar-se desde há 40 e tal anos, 1970, digamos, não é aquele ano, mas enfim, podemos pôr esse ano. Antes não tinha sido assim. Nós ouvimos dizer muitas vezes os pobres cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Isso nem sempre foi assim, quer dizer, o capitalismo industrial tirou do proletariado, a maior parte dos proletários passaram para a classe média. E da classe média passaram a ter uma vida com casa própria, com automóvel, com frigoríficos, com eletrodomésticos, enfim, ter uma vida razoável. Mas isso deixou de ser assim há 30 ou 40 anos. E porquê? Isso é muito discutido, mas tem várias explicações. Uma explicação, mas que só dá para explicar uma parte pequena, é a própria globalização. Naturalmente que se tivermos aqui empresas têxteis que vivam dos salários baixos ou que exportem como tínhamos, e depois tiverem que concorrer com salários baixíssimos, salários asiáticos, por exemplo, ou mesmo de Marrocos, ou mesmo da América do Sul, as
essas empresas não conseguem concorrer e os salários, esses salários baixos dos países pobres provocam uma baixa dos salários em certos setores, digamos, pouco sofisticados dos países menos pobres. Nós vivemos isso em Portugal, né? O têxtil em Portugal, as confecções, os atoalhados, as confecções, as cabelagens dos carros, tudo isto desapareceu. Desapareceu porque a China entrou no mercado mundial. No entanto, a fração dos mais ricos aumentou brutalmente os seus rendimentos. Um chefe de empresa, eu recordo que o Sr. John Pierpont Morgan, que era o fundador da JP Morgan, há mais de 100 anos, dizia que isto portanto no tempo de um capitalismo que era muito selvagem nessa altura, dizia que um chefe de empresa devia ganhar aí 20 vezes mais que o salário mais baixo. Depois, um grande guru de gestão, que já morreu, Peter Drucker, que era de origem, aliás, austríaca, mas viveu nos Estados Unidos, há 30 ou 40 anos, dizia, deve ganhar, sei lá, 40 vezes mais. Bom, hoje em dia ganha 500 vezes mais, 600 vezes mais, e está a aumentar. E depois, 1% da população dos Estados Unidos, a mais rica, tem uma parte, julgo que não tenho aqui o número, mas tem aumentado, não só tem uma parte importante do rendimento. Ontem dizia-se nos jornais que mundialmente 1% da população mundial tem o mesmo rendimento que metade dessa população mundial. Mas nos Estados Unidos é muito claro que esse 1% dos super bem pagos estão a crescer em percentagem. Bom, há bocado comecei a dar a explicação da globalização e tal, mas não é a explicação principal, mas não é a única, é a tecnologia. Nós estamos numa fase de grande revolução tecnológica. A informática está a invadir tudo, não é? Quer dizer, a informática não é só uma coisa, um setor para certas coisas, não. Agora está em tudo, não é? Até aqui, não é? Está aqui a informática, o computador, e isso vai destruindo muitos empregos. E, portanto, faz baixar os rendimentos das pessoas e, sobretudo, faz baixar rendimentos de pessoas da classe média, que são, por exemplo, pessoas empregadas de escritório, já não é preciso contabilidade, o computador faz a contabilidade, ou já não é preciso uma série de tarefas que cada vez mais os robôs e os computadores, os robôs existem, fazem. Um empresário português importante dizia há pouco em público que a indústria já não cria empregos em Portugal. Há muitas indústrias que têm 3 ou 4 pessoas e depois têm robôs, que são altamente... Bom, mas isto não aconteceu na Revolução Industrial, não? Isto aconteceu na Revolução Industrial, quer dizer, em 1810 houve uns operários em Inglaterra que destruíram os teares mecânicos porque lhes tiravam o emprego. E, de facto, se aparecem máquinas, os empresários preferem as máquinas, são mais produtivas do que terem X empregados, de menos empregados. Isso aconteceu. Aconteceu e durante as primeiras décadas da Revolução Industrial foram terríveis para os pobres e para as pessoas que trabalhavam nas fábricas. Basta ler os romances do Dickens, trabalhavam 12 horas por dia, não havia feriados, não havia fins de semana, trabalhavam as crianças, as mulheres, enfim, houve uma grande exploração dos pobres. Depois foi melhorando um pouco, a partir de meados do século XIX, e depois, mais tarde, melhorou ainda. E no século XX melhorou, francamente, não é? Ora, agora estamos numa nova fase em que a tecnologia, que é uma coisa boa,
e que faz progredir e dá porque a Revolução Industrial que destruiu muitos empregos quando as máquinas substituíam os empregados, mas a prazo criou bilhões de empregos, não é? Portanto, as pessoas vivem muito melhor hoje do que viviam no princípio do século XIX, toda a gente, enfim, ou quase toda a gente. E agora, o que é que vai acontecer? Há um estudo recente da Universidade de Oxford que faz uma previsão um bocado assustadora, que diz que a informática e os robôs, essas coisas, os automatismos vão, nos próximos 20 anos, eliminar 47% dos empregos que existem agora. Bem, não sei se esta previsão é exagerada, mesmo que não seja, é um problema complicado. E, de facto, as novas tecnologias, primeiro, há muita gente que não sabe funcionar com elas e, portanto, são os info-excluídos. Eu penso muitas vezes em Portugal, um operário de 45 anos, 50 anos, que perde o emprego, mas que não sabe funcionar, não tem a cabeça feita para funcionar com computadores e com essas coisas. Como é que arranja emprego? É um drama. E, de um modo geral, o trabalho que tinha perdido para o capital no princípio da Revolução Industrial, e depois recuperou, e sobretudo durante o século XX recuperou bastante, agora está outra vez a perder. Há este problema, não é? Há este problema que, portanto, há disparidades de rendimento crescentes dentro dos países, na China, se quiserem. A China, de facto, eliminou uma parte da pobreza terrível, mas, quer dizer, nós sabemos que os chineses andam por aí a comprar casas e a comprar empresas. Há chineses riquíssimos, não é? E, portanto, as disparidades aumentaram muito. Mas não é só... É nos Estados Unidos, é na Europa, enfim, em todo lado. E, portanto, isto põe problemas complicados. Pois, isto é agravado por uma tendência que é geral, é universal, já se sente em África e em Portugal sente-se de uma forma muito forte, que é o envelhecimento da população. O envelhecimento da população, entre outras coisas, significa, não digo que isto seja o mais importante, mas significa que há menos gente a trabalhar e a descontar para a segurança social e cada vez mais gente mais velha, como eu, quer dizer que... e que vive mais tempo, portanto, sobretudo quando as pessoas mais velhas têm mais problemas de saúde, recorrem mais aos sistemas de saúde, portanto, os sistemas de saúde e de segurança social estão em situação financeira muito difícil em toda a parte, nos sítios mais do que noutros. Por exemplo, um dos países mais envelhecidos é o Japão. O Japão vai ter graves problemas de se aguentar financeiramente na segurança social e na saúde. Mas, enfim, aí podemos falar, se quiserem, mais longamente. Há essa dificuldade também a agravar a situação das pessoas mais pobres, porque nós estamos, neste momento, numa situação inédita nos últimos 200 anos, que é as novas gerações vão viver pior que nós, ou que a geração anterior. Os meus netos, tenho 10 netos, vão certamente viver pior e, se calhar, em parte, alguns deles fora de Portugal, do que eu vivi, do que viveu a geração anterior a mim. Em Fukushima, no Japão, resolveu eliminar as suas centrais nucleares. Vai recorrer cada vez mais a centrais a carvão, que são as mais poluentes de todas, e, portanto, o CO2 produzido na Alemanha vai aumentar muito. Isto aqui há uma questão ética também, é uma questão de justiça entre gerações. Nós não vamos sentir, eu não vou sentir isso. Se calhar os meus filhos vão sentir pouco, mas os meus netos já vão sentir muito. E portanto, há uma obrigação ética, e depois adiante eu voltarei ao que dizem os textos da doutrina social da Igreja sobre isso, para haver uma certa justiça entre gerações.
Agora, voltando à globalização, o grande problema, ou um dos grandes problemas da globalização, que não está resolvido, bem pelo contrário, é que a globalização diminuiu o poder dos Estados nacionais. Há multinacionais que são muito mais poderosas que o Estado português. E depois, os agentes financeiros, e sabemos como o setor financeiro se alargou muito, se expandiu muito, atuam, e não são os agentes financeiros, os gestores de uma empresa atuam, respondem perante, quando muito, os acionistas. Não são pessoas que tenham que dar contas aos cidadãos, não têm a responsabilidade. Ora bem, os agentes económicos não respondem perante os eleitores. Se cada vez o poder económico diminui o poder político, isso põe um problema. Como é que isto se resolve? Teoricamente é fácil dizer, que é enquadrar politicamente a democracia. A democracia não, é enquadrar politicamente a globalização. Porque só a própria democracia perde sentido. Nós agora aqui em Portugal queixamos, mas afinal vem-nos cá impor isto e aquilo e tal. Bem, em parte foi a nossa culpa, porque nos deixamos endividar e isso foi muito... Um país endividado, assim como uma família endividada, não tem soberania, não tem independência, está dependente dos credores. Agora, há este problema, de facto, de que a economia está a prevalecer sobre a política. Tende a prevalecer muitas maneiras. Eu sou favorável ao sistema de mercado, com limitações, com limites, com contrapesos, etc. Mas, de facto, às vezes o dinheiro põe problemas muito complicados. Que eu agora me lembrei, que nem está aqui nos meus apontamentos, nem coisa nenhuma, e que é impressionante, é, por exemplo, a investigação farmacêutica. Na investigação farmacêutica, calcula-se que 90% da investigação farmacêutica feita no mundo é para doenças de 10% da população, ou seja, as doenças dos mais ricos. Não sei se este número é correto, mas dá uma ideia. E, por outro lado, uma parte, quem é que financia a investigação, por exemplo, farmacêutica? A investigação farmacêutica é uma coisa que pode demorar 20 anos. Isto é, para um medicamento vir para o mercado, podem demorar 15, 20 anos de testes, de pesquisas, depois vê-se que o medicamento tem efeitos nocivos, ou efeitos secundários nocivos, ou coisa que o valha, e perde-se o investimento. Portanto, é uma coisa complicada. Mas se essa investigação é em parte com dinheiro dos Estados, em parte com dinheiro de fundações, por exemplo, a Fundação de Bill Gates, e em grande parte com dinheiro das próprias empresas. Ora, isto leva, se os cientistas são financiados por empresas, é difícil às vezes irem contra essas empresas. E houve cientistas no passado, infelizmente, aqui há 30, 40 anos, que vieram dizer que fumar não fazia mal nenhum, que era uma coisa perfeitamente inócua. Hoje em dia sabemos que isso está super provado, que não é assim, mas quer dizer, há este risco das pessoas serem desviadas pelo dinheiro. O dinheiro que não é para eles, é para investigarem. Eu estou muito interessado em investigar este problema, a empresa tal dá-me esta possibilidade, mas se eu descobrir que afinal o medicamento que eles querem pôr no mercado não é assim tão bom como isso e até pode ter efeitos prejudiciais, se é que eu digo. Se eu digo, eles tiram o dinheiro e acaba-se da investigação. Enfim, é um problema complicado. Agora, o mais complicado é que, de facto, se quem manda são agentes económicos sem rosto, como se diz muitas vezes, porque nós não sabemos quem são os mercados, sabemos, pode-se saber às vezes, mas muitas vezes pessoas anónimas que estão com o seu computador num sítio qualquer isolado e dizem comprem ações disto, ou comprem aquilo, ou transferem o dinheiro
de uma forma rapidíssima, não é? Não é? Aí a própria democracia perde um pouco o sentido. E nós estamos a sentir isso, não é? Estamos a sentir que esse problema não está resolvido. E depois eu voltaria a isto para falar da posição da Igreja, porque a Igreja aí tem uma posição, de certo modo, até pioneira. E isto, naturalmente, que também é um fator, esta globalização financeira é um fator que agrava a predominância do capital sobre o trabalho. Vamos pôr impostos sobre as grandes fortunas, que é uma coisa que se ouve dizer muitas vezes. Sim, senhor. Em França fizeram isso, ou quiseram fazer. Depois vimos que o Gerard Depardieu foi para a Bélgica, o outro foi para não sei para onde, porque o dinheiro, eles até o escusam de ir pessoalmente, basta mandarem dinheiro para fora. E pronto, aquilo vai com 2 toques de documento. Ora, a mobilidade do capital não tem comparação com a mobilidade do trabalho. Nos Estados Unidos, uma das coisas que eles têm, não sei se é bom, mas também tem os seus prejuízos para a vida familiar, penso eu, e para a vida das crianças, que é uma grande mobilidade. Uma pessoa perde o emprego em Chicago, mas depois encontra em Nova Iorque ou em Los Angeles e desloca-se. Desloca-se porque é fácil deslocar-se, porque tem a mesma língua, porque, enfim, é o mesmo país, embora os Estados sejam diferentes. Já é muito mais difícil para um português, embora haja, infelizmente, muita imigração, pessoas deslocar-se, sobretudo pessoas que não tenham conhecimento de línguas estrangeiras, ir, sei lá, para trabalhar para a República Checa ou trabalhar para a Inglaterra. E vão mesmo assim, mas é mais difícil. Portanto, há aí mais um fator de predomínio do capital sobre o trabalho. Por último, queria falar de outro fenómeno que me parece, que me preocupa bastante, até porque sou um europeísta, como estive na Comissão Europeia, na representação da Comissão Europeia em Portugal. Não estive em Bruxelas, ia lá muito, mas não. É que a integração europeia está a passar por uma crise muito grave. Eu não sei o que é que vai acontecer à integração europeia. Não é só o euro, é tudo. E devemos lembrar que como é que começou a integração europeia? Houve uns projetos teóricos que nunca se concretizaram entre as 2 guerras mundiais, anos 30 e tal. Mas o grande impulso para a integração europeia foi a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, e chegaste à conclusão que as 2 guerras mundiais que houve foram guerras europeias, começaram na Europa. A Alemanha, não é? Teve as 2, a Alemanha contra a França. E foi precisamente um dos homens, vários, não é, que procuraram, contribuíram que foram os pais da integração europeia, mas aí, por exemplo, os democratas cristãos tiveram uma grande importância, e sobretudo um homem que está, neste momento, em vias de canonização, de beatificação, que é o Robert Schuman. Era um homem que nasceu na Lorena, penso eu, e que foi militar na Primeira Guerra Mundial no exército alemão, e depois, mais tarde, tornou-se francês, enfim. Como a Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, a França recuperou a Alsácia e a Lorena, aquilo tornou-se francês, e ele acabou por ser ministro dos Negócios Estrangeiros de França, e em 9 de maio de 50, salvo erro, ou 50, fez um apelo à reconciliação entre franceses e alemães, que tinha havido 3 guerras, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, e depois as 2 guerras mundiais, que foram desencadeadas pela Alemanha, basicamente contra a França. E também contra a Inglaterra. E, de facto, a paz foi o grande objetivo e o grande êxito da integração europeia, porque, graças à integração europeia,
não se eliminaram todas as guerras na Europa, houve guerras muito feias na ex-Jugoslávia e em alguns sítios, mas só, apesar de tudo, limitou-se, não houve guerras entre grandes países. Ora, neste momento, a integração europeia está estagnada, está parada. Eu julgo que um dos fatores foi também o colapso do comunismo. De certa maneira, a ameaça comunista era o cimento que unia os europeus ocidentais e que, aliás, levava os Estados Unidos a serem grandes impulsionadores dessa integração. Vocês têm que se unir para resistir ao comunismo, etc. O comunismo desaparece, enfim, simbolicamente com a queda do Muro de Berlim em 89. Então, aí já não há o inimigo comum, já não há essa ameaça e as coisas começam. Não digo que seja a única razão, mas foi um fator. Foi um fator e hoje em dia nós vemos que nas próximas eleições europeias aqueles partidos racistas e xenófobos e contrários à integração europeia vão ter uma grande votação. Há quem preveja que tenha 1/3 da votação nessas eleições europeias. O que faz confusão é que vemos partidos xenófobos e anti-imigrante com I e anti-Europa em países como a Holanda, por exemplo, que eram conhecidos primeiro pelo seu empenho na integração europeia. São fundadores da integração europeia, os holandeses, antes disso já se tinham unido com a Bélgica e o Luxemburgo, chamado Benelux, e era um país onde conviviam cristãos católicos, cristãos protestantes, não cristãos, enfim, era um país pacífico e de grande convivência. E neste momento tem um forte partido, digamos, extremista. A Finlândia, outro país assim. A Áustria teve um partido deste tipo, agora está um pouco mais fraco, mas em França, o partido de Marine Le Pen, filha do Sr. Le Pen, e que conseguiu inteligentemente tornar aquilo menos agressivo, é capaz de ser o partido mais votado em França, nestas próximas eleições, em maio. Em Inglaterra há um partido chamado United Kingdom Independence Party, que é contra a Europa, contra a imigração, e que está a subir nas sondagens e que leva os conservadores, que são os prejudicados por esse partido, porque muita gente, eles vão buscar uma parte do eleitorado dos conservadores, do Partido Conservador, levam o Partido Conservador, que está no poder, coligado com os liberais, a tomar medidas muito anti-imigrantes. Agora eles querem, por exemplo, não dar assistência social ou cuidados de saúde a imigrantes ilegais. Nós vimos que em França houve uma expulsão grande de ciganos por um governo socialista. Porquê? Porque isso é popular, porque as pessoas querem, a opinião pública quer isso, tem medo dos imigrantes, tem medo da Europa, tem medo da integração europeia, e na princípio é absurdo ter medo dos imigrantes, é absurdo. Eu percebo que a pessoa não quer ver que o seu país mude completamente a sua cultura e se torne islâmico e tal. Depois aqui, infelizmente, em Portugal não há esse risco, pelo menos para já. Mas a verdade é esta: com o envelhecimento da população europeia, a Europa, e nomeadamente Portugal, precisa de cada vez mais gente de fora que venha trabalhar. Mesmo hoje, com a crise, há trabalhos agrícolas e também funções, sei lá, no turismo, na restauração, etc., que não funcionavam se não fossem estrangeiros. Tem que vir estrangeiros, e vêm estrangeiros. Às vezes temporariamente, às vezes em péssimas condições. E, portanto, estamos numa fase um pouco triste na Europa, além da crise económica, em parte por causa da crise económica também, uma fase de racismo, de xenofobia,
euroceticismo e não estou a ver que seja capaz de ultrapassar isto assim, pelo menos com os atuais líderes, não me parece. E acho que ficava por aqui, o que pouco 7 minutos, e portanto podíamos começar aí ao meio-dia menos 5, ou coisa parecida, assim dava mais tempo para a segunda parte. Okay.